Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo para Teorema da Função Implícita 2. O que eu vou querer deixar claro novamente é o seguinte: a primeira parte essencialmente é um cronograma do que tem que fazer, e a segunda parte é o procedimento que eu sugiro a vocês de como derivar. Eu sugiro novamente, repito, não decorem fórmula, não vale a pena. Deriva com regra da cadeia que sai muito melhor e mais rápido até. Então, o exercício é o seguinte: mostra que a equação x ao cubo mais y cubo mais e ao cubo menos x menos y menos z igual a zero define uma função z igual a z de xy de classe. Eu coloquei um número aqui qualquer, eu botei o 3 no caso, classe C3, numa vizinhança de 1 e com z de 1 igual a 1. E depois eu pedi para calcular essas derivadas parciais todas. Tá? Em relação a x, em relação a y, em relação a x duas vezes, em relação a y e x, e em relação a y duas vezes. Então, a primeira parte, que é o cronograma, o que a gente faz? Define uma função f de x, y, z igual a isso aqui tudo. Agora, ao invés de estudar essa equação, a gente estuda a superfície de nível zero dessa. É a mesma coisa. Então, a gente precisa fazer as três verificações. Primeiro, f é de classe C3. Sim, polinômios são de classe C3. É ser infinito, inclusive. Eu podia trocar aqui para ser infinito. Segundo, preciso substituir no ponto. F de 1 satisfaz a equação. Só substituir. E a última é a derivada parcial em relação a z, que a gente calcula e tem que verificar que é diferente de zero no ponto. Se esses três fatos ocorrer, podemos usar o teorema da função implícita. O teorema da função implícita garante a existência de uma função z igual a z de xy de classe C3 numa vizinhança de 1 com z de 1 igual a 1. Repete o enunciado. Acabou. Essa é a primeira parte. Agora, estamos em condições de derivar. Então, o que a gente faz? O procedimento que eu sugiro a vocês é o seguinte: construa essa função auxiliar. Agora o z depende de x e y. E eu estou supondo que essa função constante é zero. Exatamente a minha equação. Z igual a z de xy. O que eu faço? Pego essa equação, derivo à vontade. Derivei em relação a x. Se eu derivar em relação a x, derivada de x ao cubo. Derivada de y é zero em relação a x. Essa derivada aqui, 3z ao quadrado vezes del z del x menos 1 menos del z del x. Isso aqui tudo é igual a zero. Esse é o primeiro procedimento. Agora, o que eu sugiro a vocês? Dá para calcular já o z de x aqui no ponto 1. Mas vamos derivar de novo essa expressão aqui em cima, aqui, em relação a x. Olha como que fica bom. Derivada disso, 6x, mais derivada disso aqui, 6z, vezes del z del x, tudo isso elevado ao quadrado, derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro, 3z ao quadrado, vezes del ao quadrado z, del x ao quadrado, menos del ao quadrado z, del x ao quadrado, isso aqui tudo é igual a zero. A mesma conta a gente agora faz aqui. Isso aqui vai ficar exatamente derivado do primeiro em relação a y, tá? Isso aqui, zero em relação a y, mas isso aqui nós temos que ficar 6z vezes del z del y, derivado do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, 3z ao quadrado, vezes d ao quadrado z del y del x,
menos del ao quadrado z, del y, del x, e isso aqui tudo é igual a zero. A mesma coisa, a gente pode derivar em relação a y, isso aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, 3y ao quadrado mais 3z ao quadrado vezes del z, del y, menos 1, menos del z, del y, isso aqui é igual a zero. E derivo novamente em relação a y, porque é o que me interessa agora, a única coisa que falta é del ao quadrado z, del y ao quadrado. Então vamos fazer rapidinho também. 6y mais 6z vezes del z, del y, tudo isso elevado ao quadrado, mais 3z ao quadrado vezes del ao quadrado z, del y ao quadrado, menos del ao quadrado z, del y ao quadrado, isso aqui tudo é igual a zero. Tá, calculei todas as derivadas parciais. A única coisa que agora que eu preciso é calcular quanto vale del z, del x no ponto 1, del z, del y no ponto 1, etc. Evaluando, em 1, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1, temos, vamos chamar essa equação aqui de 1, essa equação aqui de 2, essa equação aqui de 3, essa equação aqui de 4 e essa equação aqui de 5. Por que eu escolhi esse aqui como 5? Tem um del z, del y aqui que eu vou precisar antes. Então, em 1, nós temos o seguinte. Substitui x por 1, 3 mais 3 vezes del z, del x, menos 1, menos del z, del x, isso aqui tudo é zero. E isso aqui a gente conclui que del z, del x no ponto 1 é igual a menos 1. Bem, em 3... Opa, escrevi o 3 desse jeito. Eu concluo a mesma coisa. Del z, del y no ponto 1 é igual a menos 1. Agora vamos olhar em 2. Evaluei. Nós temos que 6 mais... Bem, o z é 1, o del z, del x é exatamente menos 1, mas só que eu elevei ao quadrado, então mais 1. Então, mais 6, mais 3 vezes del ao quadrado z, del x ao quadrado, no ponto 1, menos del ao quadrado z, del x ao quadrado, no ponto 1, isso aqui é igual a zero. O que implica, agora é só fazer a conta, 12. Passa para lá, menos 12, aqui vai dar 2, menos 12 dividido por 2, menos 6. Então, nós temos que del ao quadrado z, del x ao quadrado, no ponto 1, é igual a menos 6. E isso aqui, com certeza, é igual a del z ao quadrado, del y ao quadrado, no ponto 1. A mesma conta que faz aqui, são parecidas. E, finalmente, a última equação, que é a equação 5. O que a gente faz? Substitui novamente. Quando z é igual a 1, então vai ficar 6, del z, del y igual a del z, del x, que é igual a menos 1. Então, mais 6. A mesma coisa aqui. Aqui vai aparecer 3, 2 vezes del ao quadrado z, del y, del x. Então, deixa eu escrever toda essa expressão aqui. 6 mais 2 vezes del ao quadrado z, del y, del x, no ponto 1, isso aqui é igual a zero. O que implica que del ao quadrado z,
del y del x no ponto 1 é igual a menos 3. E é isso essencialmente as contas. Eu espero que eu tenha convencido vocês que esse procedimento vale a pena ser usado, ao invés de ficar decorando fórmula e aplicar na divisão. Tentem ver e ver a conta que vai dar de problema. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.